Beleza, galera? O tema do vídeo de hoje é a denúncia que One Piece faz ao neoliberalismo. Cheguei mais uma vez e dessa vez para falar sobre One Piece novamente e mais precisamente de um arco lá no início do anime, que é o arco da Ilha de Drum. Pois bem, começando. One Piece, em vários momentos de sua narrativa, denuncia diversos modelos econômicos, problemas sociais e ideológicos. Aqui no Desacato da Autoridade, por exemplo, a gente já destacou e já falou sobre vários outros problemas de One Piece, como por exemplo o racismo e o revisionismo histórico. Mas dessa vez eu fiquei, com vontade de abordar um tema muito interessante, que eu já deixo os créditos. A primeira vez que eu vi isso foi lá no podcast do Lodi juntamente com o do Cauê, né? E lá ele, o Lodi, ele fala que na Ilha de Drum eles privatizaram os médicos e tudo mais, mas ele falou, pelo menos quando eu vi, ele falou de um jeito um pouco mais superficial. E eu não fui a fundo para ver o que foi que ele disse, mas eu fui a fundo para saber desse tema em One Piece e achei que era tão legal, mas tão legal que valia a pena fazer um vídeo. Voltando para a Ilha de Drum, o arco ele traz, muitos outros problemas, além do que nós vamos abordar aqui, especialmente por se tratar de um dos personagens mais profundos de One Piece, que é o Chopper, né? Assim, além do Chopper, você também tem vários outros personagens. O arco da Ilha de Drum é tão rico que você tem muitos personagens e muitos problemas sociais e diversos outros problemas ali a ser abordado, no arco da Ilha de Drum. Mas antes de tudo, antes da gente entrar de fato no arco da Ilha de Drum, eu gostaria de falar para vocês o que é o neoliberalismo, porque se vocês tiverem pelo menos um conceito prévio aí dado por mim ou por qualquer outro lugar que você vá pesquisar, se caso você não confie em mim, eu acho que vai ser melhor de você poder analisar o arco depois, antes de eu relembrar tudo que acontece em One Piece, eu acho que seria mais legal a gente falar um pouco sobre o neoliberalismo. Beleza, o neoliberalismo é uma corrente de pensamento, ali entre aspas, que se baseia na propriedade privada, ou seja, ele bebe das fontes de lá do início da economia burguesa, Adam Smith, John Locke e tudo mais. E também possui ali nas suas bases um conceito mais ou menos de negação do Estado. Os liberais vão ficar com raiva porque vão dizer que a gente não nega o Estado e tudo mais. Quem faz isso são os libertários ou os ANCAPs e tal. Mas assim, eu entendo, eu sei a diferença entre anarcocapitalista e liberal, neoliberal e tudo mais, talvez não, eu acredito que a diferença deles seja apenas o discurso, onde os liberais eles defendem que tem que ter o Estado necessário, outros o Estado mínimo e os anarcocapitalistas nenhum Estado. Mas todos eles falam que o Estado, principalmente por exemplo no Brasil, vamos dizer assim, atrapalha mais do que ajuda. O neoliberalismo muito se baseia no esquema de privatização, assim como o anarcocapitalismo e tudo mais. E que assim, basicamente se constitui em tornar empresas ou criar empresas que eram do Estado e em bens particulares, Ou seja, o Estado que existe, no caso dos liberais, o Estado que existe, o Estado necessário, vai ser um Estado que vai mais ajudar, mais facilitar a iniciativa privada do que atrapalhar, que para eles o Estado, atual atrapalha muito quem tenta, ter uma iniciativa privada ali. No caso dos anarcocapitalistas, eles seriam excluídos e quem governaria tudo seria a iniciativa privada. Ou seja, se você quer abrir um bar, a segurança desse bar e tiver uma briga, você não vai poder ligar para a polícia, você vai ter que ter alguma agência de segurança privada que você vai ter que pagar diretamente para para essa empresa, de companhia de segurança, e você não vai pagar impostos, Esse é um dos principais, como é que eu posso dizer, bodes expiatórios deles, um dos principais espantalhos, Um dos principais discursos que eles não têm imposto, eles não vão pagar impostos. Mas, desde já, eu deixando minha opinião, eu não caio nessa, eu não concordo com esse tipo de ideia, porque eu acredito que quando você recebe digamos que você corte todos os impostos que você recebe, mesmo assim você não conseguiria sobreviver num estado ali liberal, porque isso traz muitos problemas que vão ser abordados por One Piece, como por exemplo, o dono da empresa, que não é mais o Estado, é apenas uma pessoa, chega lá e define os preços, define a circunstância de trabalho, porque você, como
Um simples ser humano não pode fazer nada porque você está trabalhando no meio liberal, onde quem define aquilo tudo são os donos da empresa. E agora vamos retornar para o One Piece de vez. Pois bem, o início, né, indo para o início agora do arco da Ilha de Drum. No pós-Little Garden, né, a Nami fica doente e os piratas do Chapéu de Palha ficam desesperados por um médico. E daí eles vão até a Ilha de Drum. É apresentado pra gente o bando de piratas do Apu, né, que é o principal vilão ali desse arco, e que a gente deixa claro ali que a maioria desses piratas eram compostos por médicos, né, e isso já fica muito interessante, a gente já começa a pensar nisso. E também é bom lembrar que o Apu, ele tem a fruta Baku Baku no Mi, né, que permite que o usuário coma tudo, basicamente. É muito boa aquela Akuma no Mi, é bem legal, ela pode ser bem utilizada. Ele basicamente mastiga um pedaço do Mary, tenta mastigar o Luffy e tudo mais. Só que esses detalhes técnicos a gente vai deixar um pouco à parte, vai partir agora um pouco para a história da Ilha de Drum, né? Que quem nos conta é Dalton, aquele cara que tem a fruta do bisão, que conta essa história. Que fala, né, que o Alpo ele era o atual rei, passou a contratar todos os médicos para si próprio, e qualquer pessoa da região que ficasse doente só poderia ser atendida por ele, caso por algum desses médicos, só poderia ser atendido caso tivesse algum poder sobre o Alpo, ou seja, se humilhasse ou se talvez comprasse os médicos e tudo mais. Mas todos os médicos ficaram na mão desse ditador aí, dessa Ilha de Drum, que era o Alpo. E é um dos principais aí críticas, eu acho, que o One Piece faz ao neoliberalismo e às privatizações nesse arco. Depois nos é apresentado Chopper e Hiriluk, né? Hiriluk, que é um dos principais protagonistas desse arco, que é um cara muito foda. O Chopper, ele vai entrar no bando do Chapéu de Palha, todo mundo aí conhece muito bem o Chopper, mas a gente vai falar um pouco mais do Hiriluk, né? Que é um dos personagens mais importantes desse arco, se não o mais importante. O Hiriluk, ele era um médico que se negava, né, a se curvar diante do Apple e que de fato se preocupava, né, com a sua causa, da medicina e tudo mais. Ele juntamente com aquela doutora Kureha também, que é uma doutora muito legal ali, que ficou cuidando do Chopper no restante da vida do Chopper depois que o Hiriluk morreu, né? E é muito triste esse final, porque o Hiriluk, ele achava que tinha se curado da doença e passou, né, com essa sua mentalidade de que todas as doenças podem ser curadas e tudo mais. E é basicamente isso, ele era muito benevolente. Em determinado momento, ali no final, um final muito triste desse arco da Ilha de Drum, mostra, né, o Hiriluk tentando ajudar esses médicos particulares do Apple, porque dizia-se que eles estavam doentes, e mesmo sendo rivais ali, vamos dizer assim, do Hiriluk, ele ainda foi ajudar, né, a esses caras, e acabou morrendo, em homenagem ao Hiriluk, que não tem muita coisa a ver com esse vídeo, mas eu vou citar aqui a frase que ele fala quando ele tá morrendo, né? Abre aspas. Quando vocês acham que um homem morre? Quando ele leva um tiro bem no meio do coração? Não. Quando são vencidos por uma doença incurável? Não. Quando bebem uma sopa de cogumelos envenenados? Não. Eles morrem quando são esquecidos. Fecha aspas, é uma frase muito boa, muito legal, eu acho que isso é muito interessante, mas que agora a gente vai tentar retornar um pouco para o fato principal, que é sobre o neoliberalismo dentro desse arco da Ilha de Drum. Antes de sair de vez do Dr. Hiriluk, era bom a gente deixar claro que ele tinha aquele discurso dele, de que o sonho dele era que a cidade tivesse o seu coração despedrificado, porque todo mundo ali tinha um coração congelado, né? Todo mundo ali era amaldiçoado por aquele pensamento da cidade. E eu acredito que esse pensamento dele tenha sido dado por conta dessa questão da privatização, né? A sociedade ficou congelada, os corações de gelo. Por quê? Porque todo mundo se rendeu àquela dinâmica, né, de dinheiro ali, de poder que foi imposta pelo Apu. E ele não. E quando o Chopper, né, aparece na vida dele, ele percebe que ele vai ser o cara que vai salvar essa ilha de Drum, né, que vai salvar esse pensamento dessas pessoas, tirar esse pensamento e fazer com que elas parem e pensem que não é assim que deveria ser e que elas deveriam ser mais unidas e tudo mais. Bem, basicamente esse foi o resumo da Ilha de Drum e do neoliberalismo. Espero que vocês tenham, né, se conectado aí, né, nesses dois arcos, e agora eu vou dar a minha conclusão. De vez, eu vou chegar e vou falar o que é que eu acho de tudo isso a partir de agora. É só minha opinião, tá?
E o resto não, o resto era basicamente, vamos dizer assim, a verdade, né? Era a verdade e foi o que eu tirei na história. Vamos lá, a minha conclusão. O Oda, né, como todo mundo sabe, japonês, vive no Japão e tudo mais, e todo mundo sabe que lá no Japão a gente tem uma experiência liberal muito forte, né? Inclusive, em muitos momentos isso foi um fruto de sucesso, quando tinha aquela onda de que todo mundo queria morar no Japão, porque o Japão era o país do futuro e etc e tal, mas que hoje em dia colhe alguns problemas desse liberalismo, como por exemplo a previdência, né? A previdência do Japão ela é bem controversa, que faz com que alguns idosos tenham que trabalhar porque eles não conseguem sobreviver somente da sua do seu trabalho, da sua aposentadoria, na verdade. E isso é um detalhe importante, porque muita gente vem com o discurso de que, ah não, mas a previdência é algo inevitável, porque um país ele melhora a qualidade de vida, aumenta o número de idosos e abaixa o número de crianças, e não é bem assim, né? Na verdade, um dos principais problemas é porque no capitalismo você tem que produzir mais e mais todos os dias. Sim, você tem essa dinâmica populacional e etc. Mas se não precisasse, né, de fazer com que a gente produzisse mais a cada dia, o dobro a cada dia, esse problema da Previdência seria algo que a gente só viria depois de muito tempo. E né, como a gente pôde analisar na ilha de Drum, é uma ilha em que as classes mais pobres elas são menos favorecidas por conta desse liberalismo. Então eu acho que foi uma das duas coisas que favoreceram muito para esse meu discurso. O primeiro é que o Oda vive no Japão e provavelmente ele deve ser contra isso, que inclusive sabe que a classe de artistas, principalmente no meio dos animes e mangás, também são explorados, assim como nos Estados Unidos, a galera que faz quadrinhos são exploradas, e inclusive a gente pode fazer, né, um vídeo sobre isso futuramente, muito provavelmente eu vou fazer, apesar de ser um tema de um vídeo de 30 minutos, eu tenho muita vontade de fazer. E o outro lado é que ele deixa claro que é a classe menos favorecida que acaba se ferrando com isso e tudo mais. Eu acho que é um questionamento, sim, a gente sabe que o Japão seria o país do futuro, sei lá nos anos 80 e tudo mais, 90, mas um país do futuro para você que viria de um país mais ou menos, e que você já viria com uma vida boa morar no Japão, né? Pra galera da classe trabalhadora do Japão, a galera pobre do Japão, um pensamento um pouco diferente, né? E agora eu vou para as duas críticas, para as duas principais críticas, eu acho que eu vi ali no arco da Ilha de Drum. A primeira crítica que eu tenho é a respeito da inacessibilidade. Essa crítica ela vai ser um pouco mais curta. Eu acho que uma das críticas aí presente nessa parte da inacessibilidade é que lá na Ilha de Drum o valor do dinheiro, o valor do poder ficou mais alto do que o valor da vida. E eu acho que isso é um pensamento do próprio Oda a respeito disso, né? O Oda, eu acho que ele pensa nisso, que o capitalismo e o liberalismo levam as pessoas a levarem em consideração que o poder e o dinheiro valem mais do que a própria vida, né? Porque em determinado momento, por conta dessas privatizações, as vidas dos membros ali da Ilha de Drum pouco importavam, fazendo com que eles morressem jovens, né? Porque quando você fica jovem, ou quando você fica velho, você precisa de médico. E é mais um daqueles problemas que eu acho que se alinha com a privatização e com a previdência do Japão. Outro problema muito grande é a questão da criação de monopólios, porque um dos métodos mais fáceis de você rebater esses liberais é de que vai se criar monopólios, né? Quando você olha para o seu quarto e você tem, sei lá, uma televisão de marca X, um PC de marca X, um notebook de marca X, um videogame de marca X, você pode, às vezes, cair numa contradição de que todas essas marcas fazem parte do mesmo conglomerado, né, de monopólios que já existem nesse mundo nosso, em que a grande maioria das marcas fazem parte de um grande conglomerado de monopólios, de oligopólios gigantesco. E esse mundo nosso, que para os liberais não é um mundo liberal, é apenas um mundo talvez corporativista, não sei. Então, se nessa brecha que o capitalismo dá, a gente já vive cercado de monopólios, imagine se a gente vivesse no liberalismo. Eu acho que é um dos jeitos mais fáceis de você, né, rebater um liberal, e eu acho que o Oda usa disso, porque um dos principais problemas do monopólio
é que basicamente tudo aquilo que você vai ter como livre concorrência, que beleza, é um negócio legal, livre concorrência, os dois vão querer vender melhor, como a gente vê na DC. Eu acho que é uma livre concorrência bacana o que a gente tem na DC, porque você tem a DC que tenta produzir coisa boa e você tem a Marvel que tenta produzir coisa boa, e quem ganha é a gente assistindo bons filmes. Mas isso é no campo da arte, é no campo artístico, e não é bem assim que a banda toca. A gente viu que o que aconteceu foi o fracasso das duas, pelo menos atualmente. A gente teve bons filmes da Marvel, mas esse negócio de repetir a fórmula, de querer ganhar dinheiro, de fanservice e tudo mais, acabou estragando. Mas dentro da arte, o que aconteceria no socialismo, né? No socialismo não ia acabar de ter artistas, né? A gente teria artistas, sim, a gente teria bandas, a gente teria tudo isso, e a gente viveria essa concorrência, porque a gente ia ter, né, uma banda querendo fazer o melhor álbum para ser a mais tocada. A gente queria ver, né, esse trabalho ainda, mas não para ser a mais tocada. Eu acho que dentro do socialismo ia ter aquele negócio do autoconhecimento e de que as pessoas elas não iam precisar mostrar para os outros que são boas, porque para si próprias elas já iam ter isso, e etc e tal. Eu acho que a fama ela deveria ser com certeza desligada do poder e do dinheiro e tudo mais, coisa que talvez no socialismo acontecesse, mas a gente tem que deixar esse discurso para outra hora. E é aquela coisa, eu sempre gosto de usar o exemplo da Petrobras. A gente tem o petróleo como um dos principais e hoje talvez a principal fonte de energia do nosso país. E se ela ficasse 100% na mão de acionistas, né, o preço do principal recurso energético do nosso país ficaria na mão de pessoas assim, claro, sempre vai estar na mão de pessoas, mas se tiver na mão do Estado e o preço da gasolina começar a aumentar demasiadamente demais, o que nós poderemos fazer? A gente vai chegar, vai criticar, vai para as ruas, vai bater nesse governo, até que possa acontecer um processo de impeachment na última das instâncias, e o outro que chegar vai tentar resolver esse problema, e eu acho que é uma coisa que acontece sim, né? Mas se a gente tivesse, né, esse monopólio da energia nacional, que no caso é a Petrobras, e ela fosse de um dono, esse dono poderia colocar o preço que ele quisesse. E o que é que a gente ia poder fazer? Se a gente não teria fonte alternativa, e se as fontes alternativas nesse livre mercado não existissem, essa disputa. Na verdade, você tem 5 marcas, essas 5 marcas se reúnem, né, para definir o que é melhor para 5, que obviamente isso acontece. Então eu acho que é mais uma crítica aqui que o Oda faz ao neoliberalismo aqui dentro de One Piece. Espero que não tenha ficado bagunçado, espero que vocês tenham conseguido entender, e como eu falei, a minha principal missão aqui nesse canal é abrir os olhos da galera nerd que acha que não tem política dentro do anime, ou que não tem, né, denúncias claras dentro de animes, e eu acho que sim tem, né, esses nerd boomer aí tem que começar a assistir o anime da maneira certa, tem que começar a assistir os filmes da maneira certa. E o Oda, né? O Oda esse que eu acho que tem uma pegada. Eu tô tentando desvendar aqui qual que é a pegada do Oda nesses vídeos. Eu acho que tá indo pra um lado só, né? Todas as evidências mostram, mas a gente não pode falar nada aqui, senão vai ficar um pouco sensacionalista demais. Mas o vídeo foi esse, espero que todos vocês tenham gostado. Muito feliz e muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Vou deixar aí o meu link das minhas redes sociais e do grupo do WhatsApp também, para vocês conseguirem colar lá. O grupo tá aumentando, tá dando uma encorpada. E como eu falei e repito todos os vídeos, lá é o grupo onde a gente discute todos os temas antes de trazer aqui para o YouTube. Então, se você quer ter uma participação efetiva aqui no Desacato Autoridade, entre lá no grupo, que é 100% de graça, né, obviamente, e venha trocar uma ideia aqui com a DM, com os outros participantes por lá, que eu acho que é muito interessante. Valeu, aquelas paradas, curte, comenta, compartilha e tchau.